A plataforma do metrô de São Paulo vibrava como um organismo vivo no horário de pico, cheia de corpos apressados, cheiros misturados de suor, perfume barato e café requentado, enquanto as luzes fluorescentes piscavam com aquela insistência irritante que deixava tudo ainda mais opressivo. Clara, com o crachá de enfermeira pendurado no peito e a mochila pesada nas costas, tentava manter a respiração ritmada, mas sentia o peito apertar a cada empurrão, a cada ombro que batia no seu, a cada rosto anônimo que passava rápido demais. Ela odiava multidões desde 2 anos atrás, desde aquela noite em que a música tinha engolido seus gritos e mãos estranhas tinham marcado a pele dela como se o corpo fosse um objeto sem dono, e desde então, cada espaço lotado era um teste de resistência contra o próprio cérebro que teimava em reviver tudo. Ela tentava se concentrar no barulho previsível do trem se aproximando, nas vozes do sistema de som anunciando a próxima estação, mas o coração acelerava em um ritmo que não combinava com nada do lado de fora, só com o pânico insistente que subia pela garganta. O terapeuta tinha repetido dezenas de vezes que ela estava segura agora, que o passado tinha ficado preso naquela boate escura do Rio de Janeiro, que o agressor nunca tinha sido identificado e que as chances de ele cruzar o caminho dela de novo eram mínimas. Mas a mente não obedecia à lógica, e o corpo sabia de cor a sensação de ficar paralisada, com os músculos rígidos e a voz presa, enquanto um estranho esfregava intenções nojentas na pele dela. Quando alguém roçou atrás dela, o toque foi rápido, quase despercebido para qualquer pessoa comum. Mas o cérebro de Clara registrou tudo com uma clareza dolorosa. A palma descendo devagar demais pela parte baixa das costas. A intenção explícita naquele movimento acidental que não tinha nada de acidente. Ela se virou brusca, o coração parando por um segundo, mas viu apenas um homem magro, com um sorriso torto e olhos pequenos demais, recuando para o meio da multidão com um ar de deboche, que dizia sem palavras que ele sabia exatamente o que tinha feito, e adorava o fato de ela não estar gritando. O corpo dela congelou, o estômago embrulhou, e por um instante ela sentiu que a plataforma inteira se inclinava, como se o chão estivesse pronto para jogá-la nos trilhos. O som do metrô chegando pareceu mais distante, como se ela estivesse debaixo d'água, e o cheiro de metal quente e freio queimando misturou-se ao gosto de ferrugem que subiu pela boca. Ela sabia racionalmente que deveria sair dali, afastar-se, respirar fundo, mas as pernas simplesmente não respondiam. Foi então que viu a mão. Não era a mão do homem magro que se escondia entre os outros passageiros. Era outra, estendida no meio do caos como se estivesse desafiando a confusão ao redor. Era uma mão grande, de dedos longos, pele marcada com pequenas cicatrizes e um relógio caro reluzindo sob a luz branca da estação. Os donos daquela mão estavam alguns passos à frente dela, mas o braço estava firmemente estendido na direção de Clara, como se a tivesse escolhido em meio a centenas de rostos. Naquele instante, ela não pensou em nada além de fugir da sensação de ser presa fácil de novo, e a promessa silenciosa de apoio naquele gesto foi mais forte do que qualquer prudência. Clara simplesmente agarrou aquela mão, os dedos dela se fechando com força, como se aquele contato fosse a única coisa que a separava do abismo. O impacto foi imediato. A mão que segurou a dela não apenas correspondeu ao aperto, ela o intensificou. O toque foi firme, quase possessivo, e uma onda estranha de calor subiu pelo braço de Clara, chegou ao peito e se espalhou pela barriga, fazendo o pânico dar lugar a um tipo diferente de tremor. Ela levantou o olhar, seguindo o caminho do pulso, do antebraço coberto por um terno escuro perfeitamente alinhado, até encontrar o rosto do homem que, sem saber, ela tinha escolhido. Ele era alto, muito mais alto do que grande parte das pessoas à volta, e isso parecia abrir um espaço natural ao redor dele, como se a multidão tivesse medo de chegar perto demais. O cabelo preto estava alinhado com um excesso de cuidado que denunciava alguém acostumado a controlar cada detalhe. O maxilar era recortado como se tivesse sido talhado com precisão. E os olhos? Os olhos eram de um castanho tão escuro que quase pareciam pretos, profundos e atentos, observando tudo e entregando muito pouco. Durante um segundo, o barulho da estação desapareceu. Ela só ouvia a própria respiração irregular e o som baixo da voz dele quando finalmente perguntou se ela estava bem. A voz tinha um sotaque leve de paulistano velho, misturado com uma cadência que lembrava frases em italiano, e era tão grave e controlada que parecia ter sido treinada para comandar a tensão sem esforço. Clara assentiu por reflexo,
mais por vergonha de admitir a verdade do que por segurança real. Mas a mão dele não afrouxou. Pelo contrário, o aperto aumentou um pouco, como se a reação dela não tivesse convencido aquele estranho nem de longe. Ele inclinou o corpo, posicionando-se de forma que ficasse entre ela e a maior parte das pessoas ao redor, e só então Clara percebeu que não tinha sido apenas uma mão estendida no vazio. Havia 3 homens de terno escuro posicionados alguns passos atrás, vigilantes, separados da multidão por uma aura silenciosa de ameaça. Os seguranças observavam tudo com olhares treinados, acompanhando a movimentação do homem magro que recuara para perto das colunas. A mente de Clara ligou os pontos devagar, tentando acompanhar o que estava acontecendo enquanto o metrô finalmente freava diante da plataforma, abrindo as portas com um sopro de ar quente. Ela tentou puxar a mão de volta, dizendo que estava bem, que podia continuar sozinha, que não precisava de ajuda, mas o olhar do homem à sua frente endureceu, baixando para as mãos entrelaçadas, depois voltando ao rosto dela com uma intensidade que a desarmou. Ele se inclinou um pouco mais, aproximando os lábios do ouvido dela para não precisar elevar a voz, e o perfume dele, caro e discreto, substituiu o cheiro desagradável do metrô. Com poucas palavras, perguntou qual deles a tinha tocado. A pergunta não veio revestida de gentileza. Não era a preocupação de um desconhecido educado. Era um questionamento técnico, quase frio, como se estivesse avaliando uma ameaça a ser eliminada. Clara hesitou, porque o instinto de não criar confusão ainda era forte, e ela se odiou por isso, por continuar com medo de exagerar, mesmo quando sabia, no fundo, que tinha sido ultrapassada uma linha que nunca deveria ter sido tocada. O trem apitou, prestes a fechar as portas, e o desconhecido simplesmente a puxou com naturalidade para dentro do vagão, os seguranças deslizando atrás deles como sombras treinadas. O mundo voltou a se contrair, agora dentro do metrô, mas a presença dele entre ela e a porta criava uma barreira que rompia a sensação de vulnerabilidade imediata. No interior do vagão, o corpo dele funcionou como uma parede. A mão ainda enlaçada na dela, o outro braço apoiado no corrimão acima da cabeça de Clara, formando uma espécie de abrigo improvisado que impedia as outras pessoas de se encostarem nela. O balanço do metrô fazia com que ela, ocasionalmente, se inclinasse na direção dele, e cada pequeno contato revelava músculos tensionados sob o tecido do terno, como se aquele homem vivesse em estado permanente de alerta. O silêncio entre os dois não era confortável, mas também não era hostil. Tinha um tipo de energia carregada, uma combinação estranha de perigo e segurança que confundia o cérebro de Clara. Quando ela finalmente tentou dizer que poderia descer na próxima estação, inventando que aquele era o destino dela só para recuperar algum senso de controle, ele respondeu com simplicidade que, se aquele era o ponto em que ela pretendia descer, então seria o dele também. Clara percebeu, com um frio repentino no estômago, que tinha cometido uma imprudência. Ela tinha agarrado a mão de um desconhecido em busca de segurança e acabara se ligando a alguém que claramente não pertencia ao tipo de mundo que ela conhecia. Os seguranças, o relógio caro, a forma como as pessoas, sem perceber, abriam espaço ao redor dele. Tudo indicava uma hierarquia invisível que não tinha nada a ver com a rotina de plantões no hospital público e ônibus lotados. Quando as portas se abriram na estação seguinte e ele a guiou gentilmente para fora, mantendo a mão firme nas costas dela, o alívio por se afastar do vagão cheio foi imediatamente substituído por um alerta ainda maior. A plataforma ali era bem mais vazia, quase silenciosa, o que deixava a presença dos 4 homens ainda mais evidente. Ela tentou encerrar o contato ali, dizendo que precisava ir para casa, que estava cansada, que não queria dar trabalho. O desconhecido ouviu tudo com atenção, mas em vez de recuar, fez uma única pergunta: onde ficava a casa dela? O tom não era amistoso nem agressivo. Era apenas definitivo, como se a resposta fosse inevitável. Clara sentiu o corpo reagir com uma mistura inquieta de medo e uma estranha sensação de alívio, porque havia algo nele que, mesmo revestido de perigo, parecia entender o terror silencioso que ela carregava desde a noite em que ninguém a ajudou. Ela finalmente conseguiu puxar a própria mão, sentindo um vazio instantâneo no lugar onde os dedos dele estavam, e percebeu que tinha ficado tremendo por todo aquele tempo. Ele observou o tremor com atenção, os olhos escurecendo ainda mais, e se apresentou com um nome que ela jamais tinha ouvido, mas que muitos na cidade reconheceriam sem dificuldade: Luca Marino. Aquela sequência simples de sílabas, dita com uma calma absoluta,
carregava um peso oculto. Clara deixou escapar um prazer automático, sem significado, porque a mente estava ocupada demais tentando encaixar aquela situação em algum cenário lógico. Um dos seguranças murmurou algo em italiano, e Luca respondeu com um olhar rápido que cortou o comentário no meio, como se estivesse acostumado a ser obedecido sem a necessidade de levantar a voz. O homem que ela tinha agarrado por impulso era alguém cuja presença modificava a atmosfera inteira de um lugar. Enquanto isso, o sujeito magro que a tinha tocado sumira do campo de visão, mas Clara ainda sentia a marca daquele contato, e sua respiração só se acalmava um pouco quando o corpo dela se mantinha perto de Luca, por mais contraditório que isso parecesse. Ela sabia que tinha escolhido a mão errada naquela multidão, que ninguém em sã consciência se aproximaria de um homem cercado por seguranças armados, e uma aura de poder que cheirava a coisa que não se discute em público. Mas, ao mesmo tempo, alguma parte quebrada dentro dela parecia ver, naquele desconhecido perigoso, um tipo de porto que ela não encontrava em ninguém há anos. Ele então explicou, sem rodeios, que não estava disposto a simplesmente virar as costas e fingir que nada tinha acontecido. Perguntou mais uma vez qual homem tinha encostado nela daquele jeito. Clara desviou o olhar, lutando contra a velha culpa de sentir que talvez estivesse exagerando, que talvez fosse apenas um toque incômodo, que talvez não valesse a confusão. Mas o rosto de Luca endureceu de forma quase imperceptível, e ele comentou que dava para sentir que ela ainda estava apavorada, que o corpo dela denunciava aquilo que a boca tentava esconder. Pela primeira vez, ela teve a impressão desconfortável de estar diante de alguém que via além das palavras, que lia sinais simplórios como a dilatação da pupila, a velocidade da respiração, o tremor nos dedos. O carro preto que parou diante da saída da estação segundos depois selou a certeza de que aquele encontro não era com um homem qualquer. O veículo tinha vidros escurecidos que mais pareciam espelhos negros, e o motorista desceu com a postura contida de quem está acostumado a agir rápido, mas sem jamais demonstrar urgência. Luca indicou a porta de trás sem perguntar se ela aceitava, e Clara quase riu por dentro, pensando que aquele era exatamente o tipo de situação que todos os alertas na infância e adolescência diziam para evitar. Entrar no carro de um estranho poderoso, dominador e cercado de seguranças não era uma escolha racional, mas o pensamento de voltar sozinha para a plataforma lotada. Sabendo que o homem que a tinha tocado ainda podia estar por ali, a manteve presa ao chão. Quando Luca comentou em voz baixa que o sujeito não estava apenas importunando, mas provavelmente carregava algo que tornava a presença dele muito mais perigosa do que um simples assédio, o estômago de Clara virou. Ele parecia saber mais do que dizia, e essa consciência de bastidores era preocupante e estranhamente reconfortante ao mesmo tempo. A promessa não dita que pairava no ar era clara. Aquele homem era, sem dúvida, um predador em seu próprio mundo, mas era o tipo de predador que escolhia a quem devorar e a quem proteger. E a partir do momento em que ela tinha agarrado a mão dele, Luca parecia convencido de que Clara tinha cruzado uma fronteira invisível. Ela sentia com uma nitidez cortante que, se entrasse naquele carro, não estaria apenas aceitando uma carona, estaria aceitando entrar em uma órbita da qual seria muito difícil sair depois. Ainda assim, quando a porta do veículo se abriu e o interior de couro escuro e cheiro de luxo silencioso se mostrou, Clara deu o passo que faltava. O cérebro gritava que era insano, que não fazia sentido confiar em alguém que emanava perigo de forma tão evidente, mas o corpo lembrava com raiva demais o sabor da impotência de 2 anos atrás, quando nenhum rosto no meio da multidão se voltou para ajudar. Agora, pela primeira vez desde então, alguém tinha não apenas visto o medo dela, mas reagido como se aquilo fosse um problema pessoal. Enquanto Luca a seguia para dentro do carro, sentando ao lado dela, e os seguranças ocupavam as outras posições sem que fosse necessária nenhuma palavra, Clara teve uma certeza incômoda. Ela tinha agarrado a mão errada naquela multidão para se sentir segura. Ou talvez tivesse agarrado exatamente a mão que mudaria tudo. E o preço dessa segurança seria uma vida inteira de consequências. O SUV preto deslizava pelas ruas congestionadas de São Paulo, com uma suavidade que contrastava com o caos lá fora, os vidros escuros isolando Clara do barulho dos buzinas, dos vendedores ambulantes e do movimento incessante que definia aquela cidade sem descanso. Ela estava sentada no banco de couro macio, o corpo ainda tenso, mas agora com uma consciência aguda da presença de Luca ao lado dela, tão perto que o calor do corpo dele atravessava o espaço mínimo entre eles, e o perfume amadeirado misturado a algo metálico preenchia o ar confinado.
Clara pegou o celular discretamente, digitando o nome dele na busca rápida, e encontrou apenas fragmentos. Menções em colunas sociais sobre eventos de gala, negócios em construção e logística no Porto de Santos. Nada que explicasse os seguranças ou aquela autoridade silenciosa que fazia o motorista navegar o trânsito como se as leis do asfalto não se aplicassem a eles. Mas o vazio nas informações só aumentava a inquietação, porque tudo indicava que Luca Marino era o tipo de homem cujas ações reais aconteciam fora dos registros públicos. Ele permaneceu em silêncio por alguns minutos, as mãos apoiadas nos joelhos, imóvel como uma estátua. Mas Clara notava as cicatrizes antigas nos nós dos dedos. Marcas de lutas que ele provavelmente nunca contaria. E aquilo humanizava um pouco a figura imponente que parecia saída de um filme. Quando ela finalmente comentou que ele sabia o nome dela sem que tivesse sido dito, Luca virou o rosto devagar. Um brilho de diversão passando pelos olhos escuros antes de responder que o crachá do hospital tinha entregado tudo, mas que, de qualquer forma, ele tinha o hábito de descobrir o que precisava saber. A voz saiu baixa, com aquela cadência que misturava comando e intimidade. E Clara sentiu um arrepio que não era só de medo, porque havia algo na maneira como ele pronunciava as palavras que fazia o corpo dela reagir de forma inesperada, como se o perigo dele fosse um ímã para as partes dela que estavam adormecidas há tempo demais. O carro parou em um sinal, e Luca aproveitou para estender a mão de novo, os dedos roçando os dela de leve, testando se ela recuaria. Clara não recuou, e aquilo pareceu selar algo entre os dois. Um pacto silencioso que nenhum dos seguranças no veículo dianteiro poderia interromper. Ele perguntou sobre o trabalho dela no hospital, sobre os plantões exaustivos na emergência de um pronto-socorro público, onde as noites se misturavam em um borrão de sangue, gritos e decisões impossíveis. E Clara respondeu por reflexo, surpresa com a atenção genuína que ele demonstrava, como se cada detalhe da vida dela importasse. Mas logo a conversa virou para o que tinha acontecido na plataforma. E Luca quis saber por que ela tinha congelado daquele jeito. Por que o toque do estranho tinha desencadeado um pânico tão visceral? Clara hesitou, as palavras presas na garganta como sempre aconteciam quando tentava reviver aquela noite de 2 anos atrás, mas os olhos dele, fixos e pacientes, pareciam prometer que ele aguentaria o peso sem julgar. Então ela contou, as frases saindo aos pedaços, sobre a festa em uma boate no Rio, o amigo que tinha sumido na multidão, a bebida que veio com algo a mais e deixou o mundo girando, o canto dos banheiros onde um homem a encurralou, as mãos dele por toda parte enquanto o corpo dela se recusava a lutar. A segurança chegou tarde demais, o agressor escapou na confusão e a polícia só registrou o depoimento sem promessas reais. Luca ouviu tudo sem interromper, o maxilar tensionando a cada detalhe, os punhos cerrando de leve sobre as coxas. E quando Clara terminou, o silêncio no carro ficou mais pesado, carregado de uma raiva controlada que não era dirigida a ela. Ele murmurou que entendia agora por que ela tinha agarrado a mão dele com tanta força, que via nos olhos dela o mesmo desespero que tinha visto no olhar da irmã dele anos antes, em uma noite que terminou em violência gratuita no meio de uma rua movimentada de São Paulo. A confissão veio como um soco. Luca explicou que a irmã, Isabela, tinha morrido em um tiroteio cruzado entre facções rivais, estendendo a mão para um estranho em busca de ajuda. Mas o homem recuou, salvando só a si mesmo, enquanto ela caía no asfalto frio. Desde então, ele jurou para si mesmo que nunca seria aquele tipo de pessoa, que uma mão estendida para ele seria segurada com tudo o que tinha, mesmo que isso significasse entrar em territórios perigosos. Clara sentiu o peito apertar com a dor crua na voz dele, e sem pensar, pegou a mão dele de novo, os dedos se entrelaçando como se aquilo fosse o gesto mais natural do mundo. O toque agora era diferente, menos urgente, mais humano, e pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que alguém entendia o vazio que a violência deixa para trás. Não como uma vítima patética, mas como alguém que carregava cicatrizes parecidas. O SUV desacelerou ao chegar no prédio dela. Um edifício modesto de 4 andares em um bairro operário da Zona Leste, com portão enferrujado e escadas que rangiam sob o peso dos moradores cansados. Luca sabia o endereço sem precisar perguntar, confirmando que tinha checado os dados do crachá, e Clara poderia ter se irritado com a invasão, mas estava exausta demais para brigar. Ele desceu primeiro, escaneando a rua com um olhar treinado que avaliava cada sombra, cada porta entreaberta, antes de oferecer a mão para ajudá-la a sair. Os seguranças se posicionaram discretamente, um na entrada do prédio,
outro vigiando o carro, e Clara subiu as escadas ao lado dele, sentindo o calor da palma dele na lombar como uma marca permanente. Na porta do apartamento, ela agradeceu, a voz baixa e hesitante. Mas Luca inclinou o corpo, roçando os lábios na testa dela em um gesto tão gentil que contrastava com tudo o que ele representava. Ele entregou um cartão simples, com um nome e um número de telefone, e disse que, se algo a assustasse durante a noite, ela deveria ligar imediatamente, sem hesitar. Clara assentiu, trancando as 3 fechaduras como ele instruiu, e ficou parada no corredor escuro até ouvir o ronco do motor se afastando. Dentro do apartamento pequeno, com paredes descascadas e pilhas de livros médicos sobre a mesa, ela salvou o número no celular e se deitou, mas o sono não veio fácil. A mente girava em torno daquilo que tinha acontecido, do homem que parecia saída de um sonho perigoso, e de como uma mão agarrada por desespero poderia ter mudado o rumo de tudo. No dia seguinte, ela ligou doente para o hospital pela primeira vez em anos, alegando uma virose qualquer, mas na verdade precisava de tempo para processar o turbilhão que Luca tinha trazido para a vida dela. À tarde, uma entrega chegou sem aviso. Uma sacola de uma boutique de luxo da Avenida Paulista, com um vestido azul marinho de seda que deslizava como água na pele, acompanhado de um bilhete escrito à mão, dizendo que era para ela se sentir poderosa naquela noite. Clara passou horas se arrumando, justificando para si mesma que era só um jantar, só uma forma de agradecer, mas no fundo sabia que estava cedendo a uma atração que misturava medo e desejo. Às 19h30 em ponto, o interfone tocou e o motorista a levou para um restaurante discreto nos Jardins, um lugar sem placa na porta onde o maître a reconheceu pelo sobrenome dela e a guiou para uma sala privativa. O estabelecimento inteiro estava reservado só para eles, as mesas vazias sob lustres de cristal, criando uma bolha de intimidade que fazia o coração de Clara bater mais forte. Luca esperava de pé, impecável em um terno preto que acentuava cada linha do corpo atlético, e quando a viu, cruzou a sala em passos decididos, pegando a mão dela para beijar os nós dos dedos com uma reverência que parecia ao mesmo tempo antiga e predatória. Ele elogiou a beleza dela, mas disse que o vestido era apenas armadura para o que viria a seguir. E Clara sentiu um frio na espinha ao perceber a tensão sob a superfície da conversa leve sobre vinhos caros e pratos que chegavam em sucessão perfeita. Depois da sobremesa, com o café forte e um conhaque ao lado, Luca pegou a mão dela sobre a toalha branca e anunciou que era hora de contar a verdade sobre quem ele era, pedindo que ela ouvisse até o fim antes de decidir fugir. Luca não mediu palavras ao revelar sua identidade verdadeira. Os olhos fixos nos dela enquanto explicava que a família Marino controlava grande parte da infraestrutura de São Paulo, desde contratos de construção pesada nas marginais, até movimentação de cargas no Porto de Santos e gestão de resíduos industriais que ninguém questionava em voz alta. Mas havia o outro lado, o que ficava nas sombras: proteção de territórios, casas de apostas clandestinas e um fluxo de informações que mantinha os concorrentes sempre um passo atrás, tudo sob o comando dele desde a morte do pai, 5 anos antes, em um atentado que abalou as ruas do centro. Clara sentiu o estômago revirar com a palavra máfia, pairando no ar sem ser dita, mas o que realmente gelou o sangue foi quando ele mostrou o celular, exibindo uma foto dela entrando no prédio na noite anterior, tirada de um ângulo profissional, com uma mensagem curta embaixo. Bela garota. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. O autor da ameaça era Sergei Ivanov, líder de uma facção russa que tentava invadir os negócios dos Marino há meses, usando táticas sujas como subornos a políticos e ataques isolados a carregamentos. Luca explicou que o simples fato de tê-la tocado em público na estação, de ter baixado a guarda por alguns segundos, tinha sido suficiente para colocá-la no radar dos inimigos, porque naquele mundo todos os olhos estavam sempre atentos, e qualquer sinal de fraqueza virava arma. Clara quis protestar, dizer que eles mal se conheciam, que aquilo era loucura, mas a foto na tela provava que o perigo já tinha nome e endereço, e a raiva nos olhos de Luca misturava-se a uma determinação feroz que não deixava espaço para dúvidas. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, segurando o rosto com as 2 mãos, e prometeu que ninguém a tocaria enquanto estivesse sob a proteção dele, que ele queimaria a cidade inteira antes de deixar isso acontecer. A proposta veio logo em seguida. Ela iria com ele para a fazenda da família, nos arredores de São Paulo,
Um lugar fortificado com muros altos, câmeras em todos os ângulos e equipes de segurança que treinavam todos os dias para cenários como aquele. Clara hesitou, o coração dividido entre o pavor de abandonar a vida normal e a certeza de que voltar para o apartamento sozinho seria como pintar um alvo nas costas. Mas Luca leu a indecisão no rosto dela e adicionou que seriam quartos separados. Total privacidade, mas segurança absoluta. Ela fez uma condição. Nada de mentiras, nunca, sobre nada. E ele aceitou com um sorriso sombrio que dizia que já esperava aquilo. Quando saíram do restaurante flanqueados pelos seguranças, Clara percebeu que não estava sendo levada à força. Estava escolhendo entrar naquela jaula dourada, porque o vazio da noite anterior ainda doía mais do que o risco de se aproximar de um homem como Luca. A propriedade dos Marino era um complexo impressionante, escondido atrás de portões eletrônicos e uma cerca viva que disfarçava o perímetro reforçado de aço, com hectares de terreno que pareciam mais uma fortaleza do que uma casa de campo. O casarão principal, de pedra importada e janelas amplas com vidro à prova de balas, brilhava sob luzes suaves, e Clara murmurou algo sobre o tamanho exagerado enquanto Luca segurava a mão dela durante o trajeto do carro até a entrada principal. Dentro, o luxo era discreto, mas esmagador. Pisos de mármore italiano, quadros que pareciam saídos de museus e uma equipe de funcionários que se movia como fantasmas eficientes. Logo na entrada, uma mulher na casa dos 60 anos surgiu com a energia de quem comandava o lugar tanto quanto o filho, os olhos castanhos idênticos aos de Luca brilhando com uma mistura de curiosidade e aprovação. Lúcia, mãe de Luca, pegou as mãos de Clara com firmeza, examinando-a como se pudesse ler a alma através da pele, e disse que finalmente entendia por que o filho estava tão inquieto, que ela era forte o suficiente para aquele mundo e que nada passaria pelos muros da fazenda. Clara gaguejou uma apresentação, mas Lúcia já a tratava como parte da casa, dando ordens em italiano para preparar o quarto dela na ala leste, enquanto Luca observava com um orgulho silencioso. Ele levou Clara até o quarto, uma suíte com cama king size, closet maior que o apartamento dela e um banheiro com banheira de hidromassagem, onde suas poucas roupas de hospital pareciam deslocadas entre os lençóis de seda. Depois do banho quente que ajudou a soltar os nós nos ombros, Clara vestiu o pijama confortável de algodão e estava decidindo se dormiria quando uma batida leve soou na porta. Luca estava lá, agora em calça escura e camisa branca com mangas dobradas, revelando antebraços fortes e mais cicatrizes que contavam histórias sem palavras. Ele confessou que não conseguia dormir, que a mente ainda girava em torno da ameaça de Ivanov, e perguntou se ela queria caminhar pelos jardins. Clara aceitou, calçando chinelos simples, e eles saíram para o oásis verde iluminado por postes baixos e luar prateado, onde uma fonte central borbulhava com um som que acalmava os nervos. Sentados na borda da fonte, os ombros se tocando de leve, Luca abriu o coração pela primeira vez, contando sobre Isabela, a irmã que adorava aquele jardim, que lia romances escondida das guerras familiares e que sonhava com uma vida normal até o dia em que uma bala perdida acabou com tudo por causa de uma reunião atrasada dele. A culpa na voz dele era palpável, e Clara pegou a mão dele, sentindo os dedos se fecharem ao redor dos dela com aquela posse familiar, mas agora tingida de vulnerabilidade. Ele admitiu que todo mundo que amava virava alvo, que o pai fora executado no driveway da mesma fazenda, e que agora ela, Clara, estava marcada pelo simples fato de terem sido vistos juntos. Ela respondeu que queria aprender a sobreviver àquilo, a ficar ao lado dele em vez de se esconder atrás. E Luca olhou para ela com uma admiração que fez o ar entre eles crepitar. Ele elogiou a força dela, a forma como tinha se reerguido após o trauma, trabalhando na emergência para ajudar os outros em vez de se afundar na dor. E Clara sentiu lágrimas quentes nos olhos ao perceber que alguém finalmente via além da vítima. O beijo aconteceu como uma faísca inevitável. Luca inclinou a cabeça, o polegar traçando o lábio inferior dela, e perguntou se ela queria que ele parasse. Mas Clara negou com um sussurro, puxando-o pela camisa até que as bocas se encontrassem em um contato que começou suave e explodiu em fome. Ele a ergueu para o colo dele na borda da fonte, as mãos firmes na cintura, explorando a boca dela com uma perícia que fazia o corpo inteiro dela pulsar, enquanto os lábios desciam pelo pescoço, encontrando o ponto onde o pulso acelerava. Clara se entregou, as mãos nos cabelos dele, o desejo apagando anos de cautela, mas Luca se afastou com um esforço visível, murmurando que não seria ali,
no jardim, mas na cama dele, com tempo para venerar cada centímetro. A promessa nas palavras dele acendeu um fogo baixo na barriga dela, e eles ficaram ali, testas coladas, respirando o mesmo ar, até que o bom senso os separou. De volta à casa, no corredor que dividia os quartos, Luca avisou que no dia seguinte teria que lidar com a mensagem de Ivanov, que precisava responder de forma que deixasse claro que Clara era intocável. Ela pediu detalhes, mas ele endureceu o olhar, dizendo que era o mundo dele, cheio de respostas que custavam caro, e pediu que ela ficasse na fazenda, segura, pelo menos por aquele dia. Clara viu a rachadura na armadura dele, o medo de perdê-la como tinha perdido a irmã, e concordou, selando o acordo com um beijo rápido e intenso antes de ele desaparecer pelo corredor escuro. Sozinha no quarto, Clara ficou acordada até o amanhecer, sabendo que o homem que tinha agarrado a mão dela não era só um protetor, mas um rei das sombras pronto para a guerra por ela. O dia amanheceu com o som seco de disparos ecoando pela fazenda, arrancando Clara de um sono leve e agitado, o corpo dela rolando instintivamente para fora da cama e se pressionando contra a parede interna do quarto, exatamente como os treinamentos de segurança ativa no hospital tinham ensinado anos antes. O coração martelava alto nos ouvidos, as mãos tremiam enquanto ela agarrava o celular na mesinha de cabeceira. Mas antes que pudesse discar qualquer número, a porta se abriu com um empurrão controlado. Era o segurança de cabelos grisalhos da noite anterior, pistola na mão, mas apontada para o chão. O rosto impassível enquanto informava que se tratava de um exercício de rotina, ordenado por Luca para manter todos afiados, e que ela não precisava se preocupar, mas que estava ciente agora do protocolo. Ele entregou um bilhete dobrado antes de sair, e Clara leu as palavras escritas com a caligrafia firme de Luca. Perdão pelo susto, tesouro. Meus homens precisam estar preparados. Volto ao meio-dia. Não saia da fazenda. Não confie em ninguém que eu não apresentei. E não fique tão linda que eu esqueça por que saí. Um sorriso involuntário curvou os lábios dela, apesar da adrenalina residual, mas o alívio durou pouco, porque o meio-dia veio e passou sem sinal dele, assim como a 1 da tarde e as 2. As mensagens dela ficavam sem resposta. As chamadas caíam na caixa postal, e a ansiedade se transformou em pânico puro enquanto Clara andava de um lado para o outro no jardim, revivendo o pior das noites de plantão, onde pacientes chegavam baleados e famílias esperavam notícias que nunca eram boas. Lucia a encontrou ali por volta das 3, o rosto sereno, mas os olhos atentos, e guiou Clara para um banco de pedra sob uma pérgola coberta de jasmins, dizendo que aquilo era normal no mundo deles, que os homens sumiam por horas ou dias quando os negócios exigiam respostas rápidas e sujas. Clara pressionou por detalhes, querendo saber que tipo de negócios tomava tanto tempo. E Lucia inclinou a cabeça, estudando-a com aquela sabedoria afiada de quem tinha sobrevivido décadas ao lado de um marino. Ela explicou que era o tipo de trabalho que mantinha a família no topo, lidando com inimigos que não paravam por horários ou piedade. E perguntou diretamente se Clara conseguia imaginar uma vida, onde o amor vinha com mãos limpas de sangue, mas abraços quentes, onde o homem voltava machucado, mas a protegia com a própria vida. Antes que Clara pudesse formular uma resposta honesta, o barulho de pneus cantando na entrada da fazenda cortou o ar, seguido de portas batendo e vozes altas em italiano misturado com português. Elas correram para dentro, e lá estava Luca no saguão principal, cercado por 6 seguranças com expressões tensas. A camisa branca salpicada de vermelho fresco e seco, os nós dos dedos abertos e inchados, mas os olhos varrendo o ambiente até encontrarem Clara. O alívio no rosto dele foi cru, quase doloroso, e ele cruzou o espaço em 3 passadas largas, parando a centímetros dela com as mãos ensanguentadas erguidas, hesitante em tocá-la. "Você está bem?" perguntou, a voz rouca de exaustão, e Clara virou a pergunta contra ele, apontando para o sangue que manchava o colarinho e os punhos. Luca a levou para o escritório particular, uma sala de painéis de madeira escura com estantes de livros raros e monitores de vigilância piscando em tempo real, trancando a porta atrás deles antes de desabar em uma poltrona de couro, o rosto endurecido pela fúria contida. Ele admitiu que tinha errado em subestimar Ivanov, que o russo não era apenas um rival barulhento, mas alguém com conexões profundas na polícia e nos portos, e que a ameaça contra Clara era pessoal agora, porque um dos homens de Sergei tinha sido identificado como o mesmo que ela atacou 2 anos antes na boate do Rio. Clara congelou, o mundo girando enquanto as peças se encaixavam.
O homem magro da plataforma não era um assediador aleatório, mas Alexei Ivanov, irmão de Sergei, que tinha drogado a bebida dela e escapado na multidão, stalkeando-a desde então com uma obsessão doentia. A revelação veio como um soco duplo, porque Luka explicou que durante a reunião daquela manhã, ele tinha confrontado Alexei pessoalmente em um armazém abandonado na Muka. E o confronto terminou com o russo morto no chão de concreto. Uma bala precisa no peito como resposta pelo que tinha feito com Clara. Ela quis recuar, horrorizada com a violência, mas Luka segurou os ombros dela com gentileza, dizendo que não havia escolha, que homens como Alexei só paravam de verdade assim, e que Sergei agora sabia que tocar no que era dos Marino custava a vida de um irmão. A polícia seria notificada com o depoimento dela sobre o assalto original, transformando a morte em autodefesa legítima, mas Clara sentia o peso ético se quebrando, dividida entre a justiça tardia e o sangue nas mãos do homem que a protegia. Enquanto processavam aquilo, um dos seguranças bateu na porta com urgência, informando que Sergei tinha sido eliminado em um ataque coordenado horas antes, orquestrado por uma terceira facção querendo o vácuo de poder, e que o sobrinho dele, Yuri, jurava vingança total contra os Marino. Luka amaldiçoou baixo, ativando os monitores que mostravam patrulhas reforçadas nos portos e nas ruas controladas. Mas Clara viu o cansaço nos olhos dele, a culpa por tê-la arrastado para aquele ciclo. Eles passaram a noite planejando defesas, com Clara insistindo em aprender o básico de tiro e rotas de fuga, recusando-se a ser apenas a protegida. E Luka cedeu, impressionado com a resiliência dela. Horas depois, deitados na cama dele pela primeira vez, os corpos se entrelaçando em uma entrega total, Clara sussurrou que escolhia aquilo tudo, o perigo e a paixão, porque pela primeira vez se sentia inteira ao lado de alguém que via todas as rachaduras dela. Ei, você que está ouvindo essa história agora, se inscreve no canal rapidinho para não perder o que vem a seguir, porque essa tensão só aumenta. E me conta nos comentários, qual mão você já agarrou por impulso na vida que mudou tudo? Pode ser uma história de amor, de amizade ou até de uma aventura louca. A melhor história ganha um grito especial no próximo vídeo. Vamos criar essa comunidade de histórias reais misturadas com essas ficções intensas. Mas a calmaria durou pouco. Na madrugada seguinte, as sirenes da fazenda soaram alto, luzes vermelhas piscando pelos corredores enquanto Yuri lançava um ataque brutal com 50 homens armados, invadindo os portões com caminhonetes blindadas e rajadas de fuzis que estilhaçavam vidros e faziam o chão tremer. Luka e Clara correram para o bunker subterrâneo, mas ela insistiu em pegar uma arma do arsenal, atirando pela primeira vez na vida contra sombras que avançavam pelo jardim onde tinham se beijado. A batalha durou horas, com os homens de Luka respondendo com precisão militar, granadas controladas explodindo nos flancos inimigos e drones de vigilância guiando contra-ataques, até que Yuri foi encurralado no portão principal, caindo com um tiro no joelho e depois no peito, o fim de uma guerra que tinha começado com um toque errado em uma plataforma de metrô. O sol nascia pálido sobre a fazenda devastada, tingindo de laranja os buracos nas paredes e os destroços espalhados pelo gramado, onde horas antes rajadas de bala tinham cortado o ar como facas invisíveis, deixando um cheiro persistente de pólvora e terra revirada que grudava na pele e na roupa. Clara estava encostada em uma coluna da varanda principal, o corpo exausto, mas vibrando com adrenalina residual, as mãos ainda sentindo o recuo da pistola que ela tinha disparado pela primeira vez na vida, acertando um invasor no ombro durante o caos da defesa. Luka se aproximou devagar, o rosto marcado por um corte superficial na testa e hematomas florescendo no maxilar, mas os olhos brilhando com uma mistura de alívio feroz e algo mais profundo, quase reverente, enquanto avaliava se ela estava ferida em algum lugar que não tivesse visto. Ele a puxou para um abraço apertado, ignorando o sangue seco nas roupas dos dois, e murmurou contra o cabelo dela que nunca mais deixaria aquilo acontecer. Que a guerra com os Ivanov tinha terminado de vez com Yuri morto, e os remanescentes fugindo para as periferias sem estrutura para contra-atacar. Clara se permitiu desabar no peito dele por um momento, sentindo o coração dele bater forte e irregular, ecoando o dela. E pela primeira vez desde o metrô, acreditou que talvez pudessem sobreviver àquilo não só como sobreviventes, mas como algo mais sólido, forjado no fogo da noite. Os seguranças limpavam a área em silêncio eficiente, carregando corpos para vans discretas e consertando cercas danificadas, enquanto Lucia coordenava suprimentos médicos e reforços de uma ala adjunta, transformando o caos em rotina controlada.
Luca levou Clara para o escritório intacto, servindo café forte em xícaras de porcelana rachada, e sentou à mesa com ela, traçando planos para os próximos dias. Reforço nas patrulhas dos portos, negociações com aliados em Santos para expandir territórios livres de rivais, e uma presença policial discreta para encobrir o confronto como um acerto de contas entre traficantes menores. Mas entre os detalhes logísticos, ele parou, pegando a mão dela sobre os papéis amassados, e disse que precisava falar de algo pessoal, algo que tinha adiado por medo de pressioná-la logo após o inferno vivido. Clara esperou, o estômago apertando de antecipação, enquanto ele tirava do bolso interno do paletó uma caixinha de veludo preto, abrindo-a para revelar um anel de ouro branco com um diamante solitário que captava a luz da manhã como uma estrela em miniatura. "Case comigo, Clara", ele disse, a voz baixa, mas firme, sem o tom de pergunta, mas com uma vulnerabilidade que fazia as palavras tremerem no final. Não porque o mundo nos jogou juntos, não por proteção ou vingança, mas porque desde que você agarrou minha mão naquela plataforma lotada, eu soube que era você. A mulher que vê o monstro em mim e escolhe ficar, que atira ao meu lado em uma guerra e ainda olha para mim como se eu fosse digno. Eu não prometo uma vida fácil, mas prometo queimar tudo por você, todos os dias. Clara sentiu as lágrimas quentes escorrendo antes mesmo de processar tudo, o anel brilhando como um símbolo de tudo o que tinham atravessado em dias que pareciam anos, e ela assentiu, puxando-o para um beijo salgado de emoção, selando-o sim com o gosto de sangue e vitória. Eles decidiram esperar 3 meses para o casamento, tempo suficiente para curar feridas físicas e testar se a conexão sobrevivia não só ao extraordinário das batalhas, mas ao cotidiano das refeições simples, das discussões sobre contas e dos silêncios confortáveis sem ameaças iminentes. Durante aquele período, Clara voltou ao hospital com escolta discreta, atendendo pacientes com uma confiança renovada, agora com o anel discreto no dedo servindo como lembrete de que a força vinha de dentro e de quem estava ao lado. Luca a integrou aos negócios aos poucos, ensinando-a sobre os fluxos de carga no porto, as negociações com fornecedores e até como ler relatórios de inteligência, transformando-a de protegida em parceira plena, alguém que opinava em reuniões e via as decisões difíceis sem ilusões. A rotina se assentou em um equilíbrio tenso, mas funcional. Manhãs na fazenda com café forte e planos do dia, tardes dela no plantão salvando vidas enquanto ele gerenciava territórios com punho de ferro, noites em que se encontravam para jantares íntimos, onde compartilhavam as cargas do dia, ele contando sobre um carregamento interceptado e ela desabafando sobre um caso perdido na emergência. Clara aprendeu a atirar com precisão em um estande privado, a identificar ameaças em multidões e até a negociar com capatazes teimosos, enquanto Luca se abria mais sobre as perdas da família, encontrando na presença dela uma paz que achava impossível. Os 3 meses passaram em um borrão de ajustes. Pequenos conflitos resolvidos com honestidade brutal e momentos de paixão que reafirmavam o laço, provando que o que começou com um aperto desesperado tinha raízes profundas o suficiente para suportar o peso do mundo deles. O casamento aconteceu em uma cerimônia discreta na capela da fazenda, só com Lucia, os seguranças mais próximos, e um padre de confiança, sob um céu estrelado que parecia aprovar a união improvável. Clara usou um vestido simples de renda branca que contrastava com o passado violento, e Luca, de terno impecável sem gravata, trocou votos que prometiam não só proteção eterna, mas parceria em todas as tempestades. Naquela noite, deitados na cama principal com o anel dela brilhando ao luar, eles riram baixinho sobre como uma mão errada tinha virado destino. E Clara sussurrou que nunca se arrependeria, porque pela primeira vez se sentia não só segura, mas viva de verdade. Os meses após o casamento transformaram a fazenda em um quartel-general ainda mais impenetrável, com torres de vigilância novas instaladas nos cantos do perímetro, sistemas de drones patrulhando o céu noturno e um túnel de fuga reforçado que ligava o bunker ao heliporto privado, tudo financiado por contratos lucrativos no Porto de Santos, que Luca negociou com aliados fortalecidos após a queda dos Ivanov. Clara, agora oficialmente Senhora Marino, dividia o tempo entre os plantões no hospital com uma escolta de 2 seguranças discretos que se passavam por motoristas comuns,
e as reuniões estratégicas na sala de guerra da fazenda, onde aprendia a decifrar mapas de territórios, prever movimentos de concorrentes emergentes e até sugerir rotas alternativas para carregamentos sensíveis que evitavam blitz policiais. Ela se tornou os olhos e a voz da razão em decisões que antes eram só dele, questionando riscos desnecessários e propondo alianças com famílias menores de São Paulo que buscavam proteção em troca de lealdade. Luca observava a transformação dela com um orgulho que transbordava em olhares demorados durante as refeições, mas também com uma tensão constante nos ombros, porque o vácuo deixado por Yuri atraía novos predadores. Uma facção colombiana tentando infiltrar cocaína pura pelos rios Tietê e Pinheiros, e um traidor interno nos capatazes do porto que vazava informações para a federal. Clara descobriu o traidor primeiro, cruzando dados de relatórios hospitalares com entregas suspeitas que chegavam feridas por balas, e confrontou Luca em uma noite chuvosa, exigindo que ele ouvisse antes de ordenar a execução sumária. Eles passaram horas no escritório, café esfriando nas xícaras, enquanto ela expunha as provas frias e lógicas, convencendo-o a usar o homem como isca para desmantelar a rede colombiana inteira, uma jogada que resultou em uma batida conjunta com policiais corruptos aliados, prendendo 17 chefes e confiscando um carregamento milionário. A operação não saiu sem custo. Luca levou um tiro de raspão no braço durante o tiroteio no cais do porto, e Clara, que insistiu em acompanhar de um carro próximo, costurou a ferida ela mesma no bunker, as mãos firmes apesar do tremor interno, murmurando que ele precisava parar de subestimar os riscos só porque ela estava ali. Naquela noite, deitados com o curativo fresco e a chuva batendo nas janelas, eles fizeram amor devagar, os corpos se movendo em sincronia perfeita, como se cada toque reafirmasse que o laço deles era mais forte que balas ou traições. Clara sussurrou que amava o homem por trás do chefe, o que ria das piadas ruins dela e confessava medos no escuro. E Luca respondeu que ela tinha salvado mais que a vida dele. Tinha dado propósito ao império que ele construía. Mas o maior teste veio 6 meses depois, quando uma grávida chegou ao hospital de Clara em trabalho de parto complicado, baleada em uma disputa de território que os Marino controlavam, e a família da mulher jurou vingança pública contra Luca. Clara operou por horas, salvando mãe e bebê contra todas as probabilidades. Mas o incidente reacendeu debates internos na família sobre o custo humano dos negócios. Ela confrontou Lucia na cozinha da fazenda ao amanhecer, as duas mulheres unidas pela primeira vez em uma visão compartilhada de futuro, propondo que parte dos lucros fosse canalizada para clínicas comunitárias na periferia, limpando a imagem pública e criando aliados leais entre os mais pobres. Luca resistiu no início, vendo fraqueza na filantropia, mas cedeu após ver Clara com o bebê salvo nos braços, prometendo que mudaria o jogo para que o legado deles fosse mais que poder bruto. Aos poucos, a facção Marino evoluiu. Menos violência aberta, mais influência sutil em prefeituras e câmaras, com Clara atuando como ponte para doações médicas que salvavam vidas e ganhavam corações. Luca, moldado pela parceria dela, ordenava punições cirúrgicas em vez de massacres, reservando a fúria para quem ameaçava a família diretamente. Eles viajaram juntos para a Itália uma vez, visitando raízes antigas em uma vila siciliana, onde Luca mostrou a ela a casa dos avós. E lá, sob oliveiras centenárias, renovaram votos informais, prometendo que o que começou com um aperto desesperado terminaria com uma dinastia. De volta a São Paulo, Clara sentiu os primeiros sinais de gravidez. Um segredo compartilhado só entre eles no Jardim da Fonte, e Luca a ergueu nos braços, rindo pela primeira vez sem sombras, dizendo que a mão errada tinha trazido o maior acerto da vida dele. A gravidez de Clara trouxe uma nova camada de proteção à fazenda, com exames médicos privados trazidos até a propriedade por um obstetra de confiança, e um berçário improvisado na ala leste, equipado com monitores cardíacos e câmeras que transmitiam tudo para o tablet de Luca, que agora passava mais tempo em casa do que nos portos ou reuniões clandestinas. Ela continuou os plantões no hospital por mais alguns meses, reduzindo as horas conforme a barriga crescia, e cada paciente que atendia parecia um lembrete do equilíbrio que construíra. Salvar vidas durante o dia enquanto protegia um império à noite. Luca, cada vez mais atento, instalou um sistema de pânico silencioso no consultório dela e dobrava a escolta, mas respeitava a independência dela, reconhecendo que a força que o atraíra desde o metrô era a mesma que a mantinha firme, mesmo com um bebê a caminho. O bebê, uma menina chamada Isabela, em homenagem à irmã perdida de Luca,
Nasceu em uma cesariana planejada na clínica particular da família. Um parto sem complicações que encheu a fazenda de um silêncio reverente, quebrado apenas pelos choros iniciais e risadas baixas de Lucia, segurando a neta pela primeira vez. Luca cortou o cordão com mãos que tremiam pela primeira vez em anos. Os olhos úmidos enquanto olhava para Clara exausta na cama, murmurando que ela tinha dado a ele não só uma filha, mas a chance de quebrar o ciclo de perdas que assombrava os Marino. Nos primeiros dias, ele dormia no chão ao lado da cama dela, acordando a cada choro para trocar fraldas ou aquecer mamadeiras, uma versão vulnerável do chefe que comandava centenas com um gesto. Clara observava aquilo com o coração cheio, sabendo que o homem que agarrara a mão dela no caos agora segurava o futuro deles com a mesma posse feroz. Com Isabela crescendo, a família Marino solidificou sua posição como a mais influente das sombras de São Paulo, expandindo para projetos legítimos como revitalização de bairros periféricos e parcerias com ONGs de saúde que Clara liderava pessoalmente, lavando a imagem pública enquanto mantinha o controle absoluto dos negócios paralelos. Rivais menores juravam lealdade em jantares na fazenda, impressionados com a mulher que não só sobrevivia ao lado de Luca, mas o tornava melhor, sugerindo estratégias que dobravam lucros sem derramar sangue desnecessário. Clara ensinava tiro para Isabela aos 10 anos, não por paranoia, mas por realidade, e Luca contava histórias editadas da juventude dele nas noites de insônia, misturando lições de honra com alertas sobre traições. A vida deles não era um conto de fadas, mas uma tapeçaria tecida com perigo, amor e decisões impossíveis, onde cada dia testava o laço que começara com um toque impulsivo. Anos depois, em uma plataforma de metrô lotada como a que os unira, Clara viu uma jovem enfermeira com o mesmo olhar assustado de outrora, e estendeu a mão sem hesitar, puxando-a para perto enquanto Luca a observava de longe, com um sorriso satisfeito. A garota agradeceu, confusa mas aliviada, e Clara sussurrou que às vezes a mão certa aparece quando menos se espera. Que o medo não define o destino, mas a coragem sim. Luca se aproximou depois, envolvendo a cintura dela com o braço protetor, e eles seguiram para casa, onde Isabela esperava com Lucia e um jantar quente, o ciclo completo de uma história que provava que agarrar a mão errada podia ser o maior acerto da vida. Ei, família linda que chegou até aqui comigo nessa jornada intensa de Clara e Luca. Se essa história tocou seu coração de algum jeito, faz assim. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhuma emoção dessas. E deixa nos comentários a história da sua própria mão errada, que virou acerto. Pode ser amor, amizade, uma escolha maluca que deu certo. Vamos construir essa comunidade compartilhando o que o vídeo te ensinou sobre coragem, destino e segundas chances. Qual lição você leva dessa trama? Me conta tudo, porque histórias como essas ganham vida com vocês.